Seja qual for a sua idade ou época da sua vida, é preciso fé e coragem para deixar que Deus desenvolva um sistema de raízes em sua vida, a fim de que você possa produzir fruto que permaneça. A constância, o contentamento e a gratidão são desafios diários para que sejamos firmes nos propósitos de Deus. Você está onde está, porque Deus plantou você nesse lugar. Firme e aprofunde suas raízes. É nesse alicerce que Deus fará grandes coisas. Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Igreja, a graça e a paz. Boa noite para você que nos assiste pela internet. Nossa oração é que o Senhor fale ao seu coração, à sua casa poderosamente. Amém, igreja? Bom, estamos encerrando hoje a série Enraizados. Posso ouvir um Realmente, queridos, essa série ela foi impactante, né? Impactou as nossas vidas, dos pastores, e eu acredito que da igreja também, falou muito aos nossos corações. Bom, essa série, né, é baseada num livro do Benny Libscher, que é o nome da própria série, tá? E esse pastor, ele é o fundador daquele Global Culture, Global Jesus Culture. É um... como é que chama? É um movimento. Ele atua no mundo todo, tá? E ele trabalha mais com jovens. Ele também fundou uma igreja junto com a sua equipe lá em Sacramento, né, nos Estados Unidos, que tem esse nome também, Jesus Culture, né? Jesus Cultura, né? A cultura de Jesus. E ele tem agido aí dessa forma, né, e edificado muitas igrejas. O livro Enraizado, ele se baseou na história de Davi. Então, ele pegou ali a história de Davi, o desenvolvimento de Davi, desde o momento que Deus escolheu Davi e foi preparando ele para aquela missão que ele tinha para ele, e ele usou a figura de uma planta, desde o momento de plantar a semente, até o caule, né, os galhos, enfim, até chegar aos frutos. E no decorrer dessa série, a gente viu que a gente não pode fugir do processo. Então, nas 3 últimas mensagens, né, o solo da intimidade, o solo do serviço e hoje o solo da comunidade, a gente vê que Deus nos planta nesse solo, porque Ele tem um processo a fazer nas nossas vidas. E essa última mensagem, queridos, ela é muito impactante. Então, para você que é desigrejado, e para você que em algum momento ouviu uma voz te dizendo que não é bom estar na comunidade, que você deveria ficar mesmo em casa, e ser crente em casa, e servir a Deus em casa, Deus quer falar com você essa noite. Amém? Você pode acessar o seu dispositivo aí, ou abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 22, nós vamos ler só o versículo 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Todo mundo achou? Alguém quer que espere? Vamos ler então. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós lemos a Tua palavra e ela tem muito a nos dizer essa noite, muito a dizer sobre comunidade. Que Teu Espírito Santo esteja se movendo, Pai, no meio da Sua igreja, continuando a se mover, porque até aqui o Senhor já falou muito aos nossos corações. Queremos que o Senhor receba, Pai, nosso louvor e a nossa adoração e abençoe, Pai, cada pessoa que está aqui assistindo, aquelas que estão assistindo na sua casa, para que o Teu Espírito Santo fale, Pai, aos seus corações. Me esconde, Pai, atrás da Tua cruz e usa, Pai, esse simples vaso para comunicar essa mensagem que ela é poderosa, Pai, para transformar os corações, porque é a mensagem da Tua palavra. Fica conosco, Pai, é que eu te peço e te agradeço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus tinha uma prioridade na vida de Davi, né? Ele queria aumentar o nível de confiança dele para aquele propósito que ele tinha para ele. Vocês sabem o propósito que Deus tem para cada um de vocês? Que propósito é esse? A gente sabe que é pregar o Evangelho, mas cada um de nós recebeu um chamado, e esse chamado é aquilo que arde no seu coração.
Então, algumas pessoas entram aqui na igreja e logo elas veem já algumas necessidades. E alguém olha aqui e fala, poxa, cadê o trabalho com as pessoas idosas? Eu não estou vendo o trabalho. E aí Deus inspira o seu coração e você fala, poxa, a gente poderia ter um trabalho aqui chamado generosidade. Isso vai movendo no seu coração e você vai se levantando e vai agregando essas pessoas, porque Deus está colocando isso no seu coração. Só que até isso acontecer e produzir frutos, existe um caminho a ser seguido. É o processo da semente, do caule, dos galhos, até que esse fruto venha a ser produzido e permanecer. O grande problema de nós todos é que a gente não tem paciência para esperar o processo, não é assim? A gente quer ver os frutos, e esse fruto ele vai vir ao longo do tempo, e você precisa permanecer. Então, o que eu acho interessante na vida de Davi, que assim que ele foi ungido, ele imediatamente voltou para o campo. Ele era um garoto, né, de 14 anos, 13, 14 anos, e depois daquela unção, ele sabia que ele seria o rei de Israel, mas ele voltou para o campo, e ele foi pastorear as ovelhas do seu pai, e ali no campo, Deus plantou ele no solo da intimidade. Foi ali que ele teve um momento com Deus para orar, para adorar a Deus e para depender de Deus. Um menino de 14 anos matou um urso e matou um leão sozinho, na dependência de Deus. Ali Deus forjou nele esse solo da intimidade, ele desenvolveu uma intimidade com Deus. E Davi passou por esse processo. Em seguida, agora Deus leva ele para o solo do serviço, né? Então ele serviu ao seu pai, ele serviu aos seus irmãos e ele serviu a Saul, que depois tentou matá-lo. E nesse solo do serviço, Davi, indo na frente de batalha, levar alimento para os seus irmãos, ele encontrou com o maior desafio da vida dele, que foi o gigante. E foi ali que ele se consagrou, foi ali que confirmou o chamado dele como rei de Israel. Mas ele passou pelo processo do serviço. Ele não ficou pensando, poxa, eu fui ungido rei, como assim ficar servindo meu pai, servindo meus irmãos? Ele se submeteu ao processo. E hoje nós vamos falar desse solo da comunidade, onde Deus quer enraizar, Ele quer plantar eu e você. E muitos hoje, existe um movimento muito forte de pessoas sem igreja. Por quê? Porque estar em comunidade, queridos, é difícil. O texto aqui, só voltando um pouquinho, olha só o tipo de gente, pastor Richard, que tinha nessa igreja de Davi. Olha só, todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder, o pastor deles. Você quer uma igreja dessa, meu irmão? É nós. Está aqui, ó. Sou eu e você. Endividado mesmo tem um monte, né, pastor? Brincadeira, tá, irmãos? Mas essa era a igreja que estava nas mãos de Davi. E aqui tem uma tipologia. Davi representa Cristo, né, Jesus, e aquelas pessoas na caverna, a igreja. Essa semana eu estava conversando com o irmão, e ele falando das decepções dele dentro da igreja, e eu falei, irmão, você esqueceu que Jesus falou que ele veio para os doentes? E que a igreja é um lugar de doentes, e você é o principal deles, e eu sou o principal deles? Nós somos doentes, né? E nós temos defeitos também. Então não adianta você achar que você vai viver num mundo perfeito porque você está dentro da igreja. É lugar de gente doente. Jesus veio para nos curar, amém? E Ele vai curar essa noite. A maior parte, querido, das nossas doenças, elas têm um cunho emocional. Você sabia disso? Elas advêm dos relacionamentos. E essa noite aqui mesmo, Deus quer curar pessoas aqui que estão paralisadas. Elas foram paralisadas emocionalmente em algum momento das suas vidas, mas é na comunidade que acontece a cura. Por isso você não pode deixar de estar em comunidade. Então a primeira coisa que a gente aprende, que é no solo da comunidade, que a gente vai aprender o valor da unidade. Eu gosto sempre da figura, para ilustrar a unidade, do saco de batata, né? Então, dentro do saco de batata, as batatas estão unidas. E aí, quando você compra a batata, tem alguém além de mim aí que é perfeccionista? Tem alguém? Pastor Christian, não é não? Pensei que fosse. Olha só, quando eu vou escolher legumes, eu odeio escolher legumes, porque eu passo muito tempo, nenhum está bom para mim. Então eu pego a batata, essa não está boa. Essa não tá, é muito doloroso para quem é perfeccionista, que você não acha nenhuma boa. Mas, quando você compra as batatas, você vai ver que elas dentro do saco, elas estão unidas ali, mas elas são diferentes. Umas são maiores, outras são menores, umas têm um defeito aqui, outra tem um defeito ali. Mas, no processo, quando chega em casa,
né, que ela é descascada, que ela é amassada e é feito o purê de batata, né, ela vira algo uniforme. E aí você já não vê mais as diferenças. Então a igreja, né, de Davi era esse lugar onde tinha endividados, pessoas estrupiadas, né, vamos dizer assim. Mas, no fim, por causa da unidade, essas diferenças elas já não ficavam mais evidentes. E aí eles olhavam para aquela igreja dentro daquela caverna e eles viam o quê? Os valentes de Davi. Vocês aqui, ó, todo mundo também estrupiado, igual eu, mas vocês são os valentes da IBM, amém? Então, na unidade do corpo, queridos, essas diferenças, o mais forte, o mais fraco, elas se diluem na unidade. E a unidade é tão importante, e por isso que a gente descobre na comunidade o valor da unidade, que essa caverna de Adulão, Adulão significa refúgio, proteção. E Davi, fugindo de Saul, ele quis ir para um lugar de proteção. Ele estava com medo de morrer. Só que Deus tinha algo diferente para ele. Ele falou, Davi, deixa de ser tolinho. Não é a caverna que vai te proteger, é a comunidade. E aí o texto fala que Deus enviou. Foi quem? Pai, mãe, irmãos. Foi um monte de gente, queridos, para a caverna. E agora não era mais Davi. E aí eu fico imaginando, isso não está escrito não, tá, queridos? Fico imaginando. Saul estava lá pensando e reuniu lá um grupo de combate dele lá e falou assim, ó, vai lá na caverna, que ele está lá, pega o Davi e mata ele, porque o Davi é o meu problema. E aqueles homens foram até lá, obedecendo o rei, e quando chegaram lá, eles encontraram um monte de Davi. E eles olhavam assim, pô, os caras andam igual, falam igual, é tudo igual. Quem que é o Davi? E eles voltaram para Saul e falaram, rei, não é um Davi só mais, é um monte de Davi, e agora? Né? Era uma multidão, queridos. O inimigo, ele planeja nesse mundo espiritual destruir a gente. E ele fica planejando, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E aí, você que está isolado da comunidade, você está vulnerável. Mas quando ele vem aqui atacar você, ele chega aqui e ele vê um corpo. Ele vê uma unidade e não dá para chegar até você. Então, dentro da unidade, dentro da comunidade, você está protegido. E aí o inimigo começa a trabalhar para separar você da comunidade. Essa é a estratégia dele. Olha só o que João 17, 20 e 23 diz. Jesus falando, essa aqui é a oração sumo sacerdotal. Se você não sabe, Jesus, né, há mais de 2000 anos, orou por você. Viu, Rogério? Está aqui na Bíblia. Ele orou por você, orou por mim, orou por nós que estamos aqui. Ele orou por aqueles e orou por você também. E olha o que ele destaca aqui na oração dele. Olha que interessante. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena, o quê? Unidade. Então, a finalidade de tudo, para que eles cheguem à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. E aí duas coisas no texto a gente destaca, lá em cima, né? Na quarta linha aí, o texto está aí, ó, na terceira e quarta, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para crer, e lá embaixo ele vai repetir isso aí, para que o mundo saiba, para que creia e para que saiba, né, que tu me enviaste. Igreja, se nós aqui não estivermos em unidade, nós não temos a imagem e semelhança de Cristo. Você sabia disso? Então, a igreja serve para que o mundo veja Jesus em nós, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Se nós não conseguimos viver em unidade, então essa imagem não está sendo transmitida. Então a gente não passa de um ajuntamento de pessoas. Nós não somos mais a comunidade da fé, né? Nós não somos mais esse ajuntamento de discípulos de Cristo. Somos qualquer outra coisa, mas não somos isso. E a finalidade para a qual nós estamos aqui é para que as pessoas lá de fora vejam em nós a imagem de Cristo. Porque somos um nele e ele é um com o Pai. Vocês estão compreendendo? Olha só o que o Beni diz sobre isso.
A história começa com a humanidade sendo criada à imagem e semelhança de Deus. E esta imagem significa unidade. Imagem e semelhança significa unidade. Unidade com Deus, unidade conosco, com os outros e com o mundo. Isso só foi possível antes da queda. Havia essa unidade. Mas essa unidade foi quebrada. Mas a novidade, a boa nova, é que essa unidade está sendo restaurada em Cristo. Amém? Estamos sendo levados a uma nova unidade em Cristo, onde os defeitos de cada um aqui vão diminuindo e Jesus vai crescendo em nós. E as pessoas olham para nós e falam, poxa, essas pessoas são tão parecidas. Vocês lembram daquele episódio, quando Jesus foi preso, que alguém olhou para Pedro e falou, aquele ali andava com Cristo. Eles desenvolveram uma unidade tão grande que eles ficaram parecidos. E as pessoas viam Cristo neles. Então, é esse convite que Jesus tem feito para nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver essa imagem e semelhança. A eternidade, queridos, ela vive nessa unidade eternamente. Lá em Gênesis, quando a gente vê criando, o que está escrito lá? Eu crio o homem à minha imagem e semelhança? É isso? É isso que está escrito? Não. Façamos, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Unidade não é mais sobre o eu, é sobre o nós. Então você não está mais sozinho. Eu sei que é chato fazer isso aí, mas diz aí para a pessoa que está do seu lado, você não está mais sozinho. Tudo que o diabo quer, queridos, é que você esteja sozinho. Porque você sozinho, você é uma presa fácil para ele. E ele vai fazer de tudo para te tirar desse solo da comunidade onde Deus quer te enraizar. Aqui hoje mesmo pode ter alguém que se decepcionou com pastores, com líderes, com a comunidade, com ministérios, e Deus quer curar essa ferida hoje em você. Sabe por quê? Porque o inimigo está trabalhando em você para afastar você da comunidade, para que você se torne uma presa fácil para ele. Mas ele já está repreendido em nome de Jesus. Hoje, essa promissória vai ser rasgada na sua vida. E você vai se dispor a se enraizar na comunidade, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil viver em comunidade. Porque aqui, apesar de tudo, querido, ainda é o melhor lugar para estar. Quando eu falo em comunidade, eu não estou falando exatamente desta igreja. Eu estou falando da comunidade da fé. Amém? Ok? Bom, segundo ponto. É no solo da comunidade que nós aprendemos que o isolamento mata. Você sabia que o isolamento mata? Ele mata a gente emocionalmente, mas pode matar fisicamente também. Então, deixa eu dar uma ilustração para vocês aí. Tem aí uma ilustração de um aquário. O Benny Liebscher, assim que ele se tornou pastor, né, foi ordenado, ele foi pastor de jovens, certo? E ele falou que ele estava começando o ministério dele e não tinha muita coisa para fazer. Então, ele ia para o gabinete, né? Tinha outros pastores na igreja, e ele ficava lá no gabinete, lá, olhando para a parede, para o teto, lendo um texto, procurando alguma coisa para fazer. E aí ele falou, cara, sabe de uma coisa? Eu vou arranjar um aquário para distrair aqui, né? E aí ele foi e comprou um aquário. E nesse aquário, ele colocou 2 peixes bem grandão, né? E aí ele botou o aquário ali, sentou na mesa dele, e ele ficava vendo aqueles peixões, né, abrindo e fechando a boca, e aquilo deu um tédio danado nele. Ele falou, cara, que coisa chata, esses peixes abrindo e fechando a boca aqui, né? Pô, vou voltar lá e vou perguntar se não tem um negócio mais animado, né? E aí ele voltou lá, e o cara falou, tem o cardumezinho desses peixinhos aqui, né? E eles ficam fazendo pirueta, eles vão para cá, vão para lá, tudo no cardume assim, é bem animado. E ele falou, não, eu quero isso aí. Aí comprou 10 peixinhos desse aí. Aí falou, mas o peixe grande não vai comer o meu peixinho? Aí falou, não, pode ficar tranquilo, não vai não. Aí foi lá, colocou os peixinhos no aquário e ficou lá. Os 2 peixes grandes e os peixinhos fazendo pirueta, indo para cá, para lá. Cara, ele ficou fascinado, ele falou, agora eu estou distraído. Oh, que legal. E aí ele ficou vendo aquilo ali. Passaram-se os dias, estava indo tudo bem. Daqui a pouco ele percebeu que um peixinho estava se distanciando dos outros e começou a vasculhar o aquário, conhecer o aquário sozinho. E aí, no outro dia, ele chegou, ele olhou, contou, recontou, ele viu, não tem mais 10 peixinhos, tem 8, ou tem 9 só. E ele ficou intrigado com aquilo ali. Passou mais um tempinho, ele percebeu que um outro peixinho começou a nadar sozinho também, fora do cardume. E a mesma coisa aconteceu. Contou, não tinha mais 9, tinha 8. E aí as semanas foram passando, 5, 4, 3, e daqui a pouco não tinha mais peixinho.
e a barriga do peixão estava, né? E o fato é que os peixes grandes comeram os pequenininhos, porque à medida que cada um saía do cardume, eles ficavam isolados e ficavam vulneráveis. E aí o peixe grande comia. Quando os peixes grandes viam aquele cardume, para ele era um peixe enorme. Eles estavam em unidade, eles estavam nadando juntos. Isso acontece com a gente. A gente se chateia com as coisas e a gente começa a andar sozinho, né? Ah, vou para cá, vou para ali, e aí a gente se torna vulnerável, né? E o isolamento mata. E você acha que você vai se dar bem, você não vai se incomodar mais, porque você não está na comunidade, mas agora você está mais frágil do que nunca. Então, querido, essa ilustração aqui serve para dizer para você que está pensando em se ausentar da comunidade e quer seguir uma carreira solo, não dá certo. É morte na certa, tá bom? Volta para o cardume, tá? Porque o cardume dá aquela impressão que a gente é forte, né? Que a gente é grande, tá certo? Eu ia contar uma ilustração aqui do tempo que eu era aluno na escola da aeronáutica, mas não está aqui, não vou contar não. Eu era bem maguinho, e aí me tiraram do cardume. Quer que conte? Essa é dolorida, hein? Pode ser até que eu chore. Olha só, eu entrei na aeronáutica, eu tinha 16 para 17 anos. E aí nós fomos para o acampamento. E aí, lá no acampamento, a tropa correndo para cá, lama, aquele negócio todo, né? E a gente tirava, a gente chama de gandola na aeronáutica, né? A parte de cima fica só com a calça comprida e o boot. E correndo para lá, para cá, molhado, cheio de lama, e eu era bem maguinho mesmo, mas não é mago, é mago muito, né? Que as minhas costelinhas parecia todinha, né? Dava para tocar um violão aqui, uma coisa, uma harpa. E aí, um instrutor daquele lá me viu, eita, olha aquele cara ali. Aí me chamou, vem cá, cara. Aí me botou lá, fora do cardume, né, da tropa, aí tocou harpa na minha costela, aí fez, né, todo tipo de bullying comigo, né, aquela humilhação na frente de todo mundo, né, e eu lá, e uma hora ele se distraiu, ele virou para cá e eu, pulei dentro da tropa de novo, né, e ele ficou me procurando, cadê nem sei o apelido que ele me colocou lá, não sei se era cachorro de Biafra, alguma coisa assim, sabe, e aí eu sumi no meio da tropa, né, e ele não me achou mais, então eu escapei, mas quando você está inserido no meio, não importa se você é gordo, magro, grande, baixo, fraco espiritualmente ou forte espiritualmente, você está no meio do povo, o inimigo não acessa você, você está protegido, você está no refúgio. Então, a grande arma do inimigo para nos destruir é essa. Sabe por quê, queridos? Eu sou cheio de defeito, você também. Quando a gente começa a caminhar junto, interagir, principalmente, né, pastor, quando a gente se aproxima, a gente começa a perceber o defeito do outro, e a gente fala, não quero mais. Caminha um pouquinho, né, e se distancia, e aí que o inimigo entra em ação. Então, queridos, se você, né, quer permanecer enraizado na comunidade, você precisa decidir hoje que aconteça o que acontecer, você não vai sair dela, você vai permanecer dela. E eu estou falando também de não trocar de comunidade, porque tem gente que fica pulando de galho em galho, não é assim? Ah, essa comunidade não serve, vou para outra. E onde você vai, você estraga a comunidade que você vai, porque o problema está em você, entendeu? O problema está em mim. É assim, queridos. Então, eu conversando com uma pessoa, e ele falando, citando várias decepções que ele teve na vida, eu falei, cara, você percebeu que o mesmo problema aconteceu para onde você foi? Será que, né? Não dá para, né? Dá uma pensada aí. O problema está te perseguindo, né? Então, assim, de repente, né, o problema está em nós, e a gente fica mudando de comunidade. Então, é na comunidade que a gente vai ser forjado um com o outro, e as nossas diferenças vão se evidenciar, e alguém que te ama de verdade vai chegar para você e vai falar, cara, você tem esse defeito, você precisa corrigir isso aí, né? Como eu gosto da palavra que o pastor Christian sempre fala, coloque amor nas minhas palavras. Eu sempre uso isso aí agora, pastor. Quando eu vou falar alguma coisa dura, né? Coloque amor nas minhas palavras. Porque, na verdade, o objetivo final é restaurar aquela pessoa, né? Não é ferir ela, não é machucar ela. Mas muitas pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade. Preferem pessoas que ficam te adulando, falando coisas boas sobre você, mas a hora que o calo aperta, onde que estão essas pessoas? Mas aquele que está do seu lado, te falando as verdades, quando você precisa, quem está lá? É Ele. Então, queridos, não fuja dos confrontos e nem procrastine para confrontar, porque o problema só vai aumentando, né? Viu uma situação, confronta logo aquele irmão em amor, para você ganhar ele e restaurar ele na comunidade. Amém? O Liebscher fala o seguinte, ó, sempre que você se vir escondendo-se das pessoas ou afastando-as de você,
um alarme precisará disparar dentro de você, dizendo: o inimigo está tentando isolar-me. E é assim, se você hoje está aqui com esse pensamento, está chateado com a igreja, com qualquer coisa, e falando, cara, vou dar um tempo, vou dar uma isolada, o inimigo está tentando separar você do corpo, porque ele tem planos, e não são planos bons, tá? Então, liga aí o alarme, o alerta, tá? Porque isso é uma cilada dele. E por fim, queridos, o último ponto, é no solo da comunidade que aprendemos a curar e sermos curados. Que interessante, né? É aqui que a gente se machuca, mas é aqui também que a gente cura. O hospital é aqui mesmo, né? Então, diga para a pessoa que está do seu lado, você é doente. E eu também. Só que tem um detalhe, queridos, nós temos a cura. A cura está aqui. Amém? Olha só, Tiago 5,16, ele vai dizer o seguinte: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Mas como esse é um texto que a gente usa muito no Celebrando a Restauração, Deus decidiu, na sua sabedoria, que a gente confessasse o nosso pecado para Ele, para perdão e salvação, certo? Mas que a gente confessasse para o outro, para cura. Então, quando você encontra um lugar seguro, pessoas confiáveis, que você pode abrir o seu coração, você rasga uma promissória. A gente fala que a doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. Amém? Então, é tão bom quando você tem alguém de confiança e você fala, cara, eu passei por isso na minha vida, você chora, você abre o seu coração e você sai dali leve. A outra pessoa fica carregada, né, pastor? No final do dia ali do aconselhamento, né, o pastor sai se arrastando, né, e a pessoa sai festejando. Mas faz parte, né, do processo. Mas é assim, queridos, a cura acontece. Então a gente precisa, na comunidade, trabalhar essa questão da nossa cura. Talvez você aqui tenha sido ferido em algum momento da sua vida. E você está aí na igreja, meio desconfiado. Não vou mais participar de pequeno grupo, porque em algum momento da minha vida, lá no pequeno grupo, a pessoa me expôs, fez isso, fez aquilo. Meu irmão, rasga essa promissória hoje. Perdoa em nome de Jesus, volta para o PGM. É lá que você vai ser abençoado. É lá que você vai deixar de ser melindroso. Tem gente que você não pode falar nada, que ele se chateia. Não é assim? Então, mas a gente precisa desenvolver esses músculos emocionais e espirituais e deixar de levar as coisas tão a sério. E a gente poder ouvir o que as pessoas têm a dizer para a gente, sem fazer beicinho, né? E falar, irmão, eu vou pensar sobre isso. Pode ser que aquela pessoa esteja errada, mas uma coisa é certa, se uma pessoa te falar, você não pode nem ligar. Se 2 pessoas falarem, acende a luz vermelha aí. Se 3 pessoas falarem, meu amigo, você tem esse problema, tá certo? Então, fiquem atentos, principalmente as esposas, né? E os esposos, quando dão o feedback para a gente, pode ter aí alguma coisa que você precisa tratar. Mais uma citação: por mais que esteja ferido, frustrado ou irritado com a comunidade, você precisa intencionalmente escolher permanecer nela. Sim, nós nos ferimos em comunidade, mas também somos curados em comunidade. Amém? Então, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração, não larga esse osso. Não saia da comunidade. Você está seguro aqui, querido. Você está na caverna do Adulão ali, você está no refúgio. Mas o inimigo quer te tirar daqui. Ele quer deixar você vulnerável, ele quer isolar você, né? E se ele conseguir isso, você vai estar igual aquele peixinho, bem fragilizado. Bom, eu vou convidar agora uma pessoa que na sua caminhada, ela foi ferida. E essa ferida paralisou ela por muitos anos. E essa pessoa começou uma caminhada, e é uma pessoa cheia de talentos, é uma pessoa muito capacitada, mas ela se enxergava de uma forma diferente. Como aqueles espias, né, que foram lá em Jericó e olharam para a cidade e falaram, os nossos olhos somos como gafanhotos na frente deles. Talvez hoje, alguns que estejam aqui se sintam verdadeiros gafanhotos, se sintam nada, porque a vida toda você ouviu que você não era nada.
E começou lá na sua casa, talvez, o pai e a mãe falando, e você acreditou nessa mentira do inimigo. Então, essa pessoa também passou por situações na vida dela que paralisaram ela. Isso afetou o seu casamento, afetou a sua paternidade, afetou a sua relação no trabalho, afetou a sua vida por completo. Mas, no momento de caminhada na comunidade, ela foi curada. Ela permaneceu o bastante enraizada para ouvir algumas verdades e falar algumas coisas que ela precisava jogar para fora para rasgar essa promissória e para trazer luz à sua mente que a culpa, aquelas culpas que ela carregava eram culpas falsas. E ele foi paralisado por muitos anos por uma culpa que não era dele, uma culpa falsa. Talvez você esteja carregando uma culpa falsa também. E talvez esteja paralisado em várias áreas da sua vida. Mas hoje Deus quer trazer libertação para você também, em nome de Jesus. Então eu queria convidar nosso querido Carlos Sussumo. Ele vai vir aqui com toda a rede de apoio dele, tá? Então assim, como eu falei, uma salva de palmas para o irmão ali, corajoso. A gente, quando está em comunidade, queridos, a gente não caminha sozinho, a gente tem uma rede de apoio. Então você vai ver que algumas pessoas vão vir aqui com ele, são a rede de apoio dele, e elas vão estar perto dele, apoiando ele nesse momento do testemunho dele. E ele vai abrir para vocês hoje a vida dele aqui, e vai dizer o que Deus fez nessa caminhada dentro da comunidade. Então, abra os seus ouvidos, presta atenção, porque Deus vai falar com você. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, meus irmãos. Vou começar como nós fazemos no CR. Oi, meu nome é Carlos. Oi, Carlos. Sou discípulo amado de Jesus, que luta com o perfeccionismo, a impaciência, a ira, o orgulho e algumas coisas mais. Mas só por hoje estou livre. Nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamada Álvares Machado. Fui criado por meus pais. Éramos 5 irmãos, 2 meninos e 3 meninas. Vivíamos no meio rural, num sítio. O relacionamento em família era sem agressão, briga e xingamento. Mas também não era de muito afeto, com gestos de carinho, beijos, abraços e palavras de afirmação. Amor. Fatos marcantes que determinaram quem eu sou. Criação rígida e a morte do meu irmão. A criação rígida me ajudou a ser disciplinado, mas a falta de afeto afetou negativamente a minha autoestima. O fato que marcou a minha história e da minha família ocorreu em 1982. Acho que muitos aqui não eram nem nascidos, né? Pastor Christian, com certeza. Acho que o Emir não era nascido, né? Esse fato diz respeito à morte do meu irmão mais velho, chamado Roberto. Ele tinha 8 anos e eu 7. A idade dessas crianças que estão aqui à frente, adorando ao Senhor. A gente brincava no sítio, com carrinhos feitos de tocos de madeira, pedaços de caibro, vigas. Improvisávamos porque não tínhamos brinquedos tradicionais. Minha família era muito simples, com poucos recursos. Debaixo de uma mangueira, na areia, brincávamos com esses carrinhos improvisados e colocávamos alguns objetos para arrastar. Ali ficava aquele trilho. Já tínhamos usado como reboque dos carrinhos sobras de filtro de óleo de trator. Meu pai usava no sítio. O filtro de óleo do trator, para quem dá trabalho em fazenda, em chácara, sabe como é.
partes de ferro e partes de papelão, ou outro material parecido. Naquele dia, 1º de fevereiro de 1982, queríamos tirar parte do papelão e pegar a parte de ferro, mais especificamente um tipo de rede de metal, em formato de cilindro, que ficava no meio do filtro. Para isso, o melhor jeito era queimar o filtro. Jogamos álcool e não pegou fogo. Jogamos óleo diesel e não pegou fogo. Então, falei para o meu irmão: vou pegar o galão de diesel, vou despejar o óleo no filtro velho e você acende o fósforo. Quando segurei o galão e comecei a derramar o óleo diesel, meu irmão, que estava agachado em frente ao tambor, acendeu o fósforo. Colocou no óleo diesel que saía do galão e houve uma grande explosão. Quando abri os olhos, estava correndo em direção à casa, chorando, e minha mãe veio até mim e apagou o fogo da minha calça. Olhei para o lado e vi meu irmão em chamas, dos pés à cabeça. Ele caía e levantava, sendo consumido pelo fogo. Ele parecia gritar, mas eu não ouvia a sua voz, só o barulho do fogo. O fogo só apagou quando minha mãe jogou um balde de água no meu irmão. A explosão foi tão grande que os vizinhos apareceram para saber o que tinha acontecido e fomos levados ao hospital. Meu irmão faleceu em 2 de fevereiro de 1982. Fiquei no hospital por algumas semanas. Demorei alguns dias para entender que meu irmão havia falecido. No hospital, a equipe médica fez enxerto de pele, uma cirurgia plástica reparadora, no local onde eu havia me queimado. Queimei as minhas pernas aqui atrás. A insanidade da minha vida antes da restauração foi o sentimento de culpa pela morte do meu irmão e a sensação de desamparo quando fiquei sozinho no hospital por algumas semanas, com 7 anos de idade. A culpa e a sensação de abandono me acompanharam por mais de 40 anos. Me tornaram perfeccionista e orgulhoso. Passei a ser extremamente exigente comigo e com os outros. Não podia errar, porque no inconsciente isso acabaria em uma perda irreparável, como tinha acontecido com meu irmão. E ao errar, a frustração me consumia. Me sentia extremamente mal, com dificuldade de admitir minha limitação, por causa do orgulho. Ficar no hospital foi muito difícil. Chorei, fiquei bravo, gritava de raiva, de desespero, por estar sozinho. Teve um momento, nessas semanas que eu fiquei, que eu chorava, teve um momento que eu parei de chorar. Eu desisti de chorar. Me tornei assim, na vida adulta, irado, sem paciência e introspectivo, com baixa autoestima. Meu relacionamento com Deus era distante. Ele existia para me punir se eu errasse. Tinha muito medo dele. Minha atitude com os outros era de agradá-los, pela minha baixa autoestima.
anulando-me muitas vezes para ser aceito. Era um bom filho, não era rebelde, mas quando cheguei na fase do jovem adulto, mais de 18 anos, queria seguir as minhas vontades. Assim, o relacionamento com meus pais ficou mais complicado. Me dava bem com meus amigos nessa fase. Saímos, nos divertíamos. Alguns são meus amigos até hoje. Exemplo, Cássio, Sérgio, Rodrigo, etc. Fui ao fundo do poço quando percebi que, já casado, tinha sido um marido medíocre e um pai negligente, apático, que não exerceu essas funções como deveria. Foi muito difícil. A culpa novamente me paralisou, sem saber como agir. Mas Jesus e uma rede de apoio me fizeram enxergar o caminho a seguir, trazendo segurança e mostrando que o meu papel em casa foi determinado por Deus. Conheci o programa dos 12 Passos porque minha esposa participou do Celebrando Restauração em 2022 e vi o quanto ela foi impactada, transformada. É outra pessoa, mais centrada, obediente a Deus, pessoa de uma fé inabalável. Pensei comigo, quero isso para mim, tenho que ser melhor do que sou, e passei a frequentar o CR. Meu relacionamento com Jesus influenciou a minha restauração porque percebi que sem o amor, sem a graça dele, não consigo enfrentar minhas mazelas, defeitos de caráter, maus hábitos, comportamentos destrutivos. Entrego minha vida e minhas vontades todos os dias, declaro isso nas minhas orações. Compreendi que devo honrá-lo pelo sacrifício na cruz. Levou sobre si a ira de Deus no meu lugar. E qualquer coisa que eu faça em favor do reino nem chega perto do que ele fez por mim. Conheci e continuo a conhecer o seu amor, fonte inesgotável. Sei que as coisas que acontecem na minha vida têm um propósito. Sei também que devo fazer a minha parte, mas que muitas vezes as coisas só acontecerão pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Com o programa Celebrando Restauração, aprendi que não há vergonha alguma em admitir que estou errado e que pedir perdão é libertador para os dois lados. Hoje não tenho muita dificuldade em admitir os meus erros e pedir perdão, especialmente em minha casa. Exemplos: pedi perdão à minha esposa por não ser o marido que ela tanto sonhou, pela minha apatia, negligência, omissão e comodismo. Pedi perdão à minha filha mais velha por não ter sido presente na vida dela quando ela me chamava, por exemplo, para brincar, e por não tê-la orientado e colocado limites como pai. Pedi perdão à minha filha mais nova por falar duro com ela em várias ocasiões e não ver que ela só queria minha atenção e meu carinho. O passo que marcou meu coração foi o passo da entrega. Entregar minha vida e minhas vontades a Jesus. Essa entrega diária me traz alívio, paz, tranquilidade, pois sei que poderei ser guiado pelo Senhor. E que se as coisas não acontecerem, mesmo eu fazendo a minha parte, é o melhor para mim. Em relação aos meus relacionamentos, Deus tem me direcionado a enxergar mais os outros do que a mim mesmo, a começar em casa. Estou em processo de restauração com a minha esposa e a minha filha mais velha. Minha esposa, sendo mais amoroso, paciente, ouvindo a mais. Minha filha mais velha, ouvindo a mais, passando mais tempo com ela, tempo de qualidade.
No trabalho, procuro agir com equilíbrio para não ter esgotamento, como tive em março de 2023, síndrome de burnout. No PGM, procuro ouvir as pessoas e compreendê-las, sem julgamento. Enfim, desafio diário, ser melhor do que fui no dia anterior. As áreas do velho eu que mudaram. Área financeira, era muito preocupado com o futuro. Hoje foco no presente, um dia de cada vez. E sei que se for diligente com os recursos que Deus confiou a mim, fazendo a minha parte, não precisarei temer o futuro. Vida espiritual. Não tinha entendimento, conhecimento da sua importância na minha vida e na vida da minha família. Hoje procuro enxergar as coisas sob as lentes da Bíblia, cosmovisão cristã. A minha caminhada com Deus mudou quando passei a ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, com leitura da palavra, oração, comunhão na igreja, no PGM e em estar à disposição para ajudar os outros. Negar a mim mesmo todos os dias, carregar a minha cruz e seguir Jesus, entregando minha vida e vontades a Ele. Um versículo que gosto, Salmo 1:3, que faz parte da minha caminhada de restauração. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Os benefícios que recebi através do Celebrando Restauração: ser mais autêntico, honesto, comigo mesmo e com os outros. Sair da negação e reconhecer minha impotência diante das minhas falhas de caráter. Não parecer mais espiritualizado do que sou. Saber que sou falho e que não preciso me culpar por isso, a ponto de ficar paralisado. Saber que vou errar, mas que isso faz parte da minha caminhada e que preciso estar atento, buscando crescimento para errar menos, e saber que perdoar e pedir perdão é libertador. Posso dizer a você que está aqui hoje e nos ouvindo, nos vendo, que o primeiro passo para a restauração é sair da negação e reconhecer a impotência para vencer vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Por mais de 40 anos ficaram guardados no meu inconsciente alguns sentimentos, culpa e abandono, que me levaram a ser perfeccionista, não tolerar meus erros e dos outros, irado, sem paciência e orgulhoso. Mas por meio do Celebrando Restauração, Deus revelou que a culpa que eu sentia pela morte do meu irmão e a sensação de abandono no hospital, ter ficado sozinho eram falsas. Foi um acidente e meus pais fizeram de tudo para que eu ficasse bem, mesmo estando de luto pela morte do meu irmão. Demonstraram amor ao decidirem fazer cirurgia plástica reparadora em mim e comprar uma TV e deixar no quarto do hospital, para que eu não me sentisse tão sozinho, e mesmo não tendo recursos para isso. Veio à minha memória ainda meu pai conversando com um médico no quarto onde eu estava, e ouvindo dos enfermeiros sobre o meu desespero, dor, raiva por estar sozinho. Portanto, não fiquei desamparado. Enxerguei a dor que ele sentia pela morte do meu irmão. Mas o alívio de eu estar vivo. Ele me visitava quase que diariamente. Mas eu não lembrava disso. Fiquei focado apenas na dor. Na caminhada de cura e restauração no CR, consegui manter a raiva, o orgulho que cegam
matam, destroem relacionamentos, adoecem, sob controle. Viva um dia de cada vez, sem pretensão de ser perfeito, mas sempre buscando crescimento e quebrantamento de coração, para que a cada dia eu possa me parecer mais com Jesus, buscar a estatura do varão perfeito. Compartilhe as boas novas no PGM e com quem eu converso quando vejo uma oportunidade. Muitas vezes esse compartilhar é através do meu testemunho de vida, com a minha forma de agir, falar e tratar as pessoas e enfrentar as situações da vida. Estou servindo ao abrir a minha casa para receber um PGM e ser facilitador, juntamente com a minha amada esposa. Agradeço primeiramente a Deus que, por meio do Celebrando Restauração, revelou as mazelas que me assolaram por mais de 40 anos, ressignificando traumas emocionais. Agradeço a minha amada esposa por estar ao meu lado, suportando com amor todos os meus defeitos de caráter e por ter orado pela minha vida, para que Deus quebrantasse meu coração. Agradeço as minhas filhas, com o jeito meigo delas, certamente herdados da mãe, me impulsionam a ser um pai melhor. Agradeço as pessoas que Deus usou para que eu ressignificasse fatos do meu passado. Pastor Richard, pelas palavras de carinho e exortação. Sendo ou não ursinho carinhoso, o Senhor mora no meu coração. Pastor Márcio, meu padrinho do CR, e ele disse que padrinho é para a vida toda. Não sei se ele vai. Meu padrinho e meu irmão de coração pelas orientações. Miriam, psicóloga, que me atendeu. Os facilitadores, Carlos, Jonas, Wellington. Meu parceiro de prestação de contas, Douglas. Meus companheiros do grupo 1 do CR, Bruno, Daniel, Everton, Gustavo, Michael, pelas partilhas e por me apoiarem em silêncio. Pelos irmãos do PGM Monte Castelo, pelas nossas reuniões. Sempre aprendo algo nos nossos encontros. Não posso deixar também de agradecer aos apoiadores Rogério e Núzia, pelas orações e paciência com os meus erros no PGM. Aos demais pastores e aos irmãos que oraram e oram por mim e pela minha família. Sei que são muitos. Por fim, não posso deixar de agradecer as pessoas que me apresentaram ao Evangelho: Yunis, Simone, Jânio e Kedma. Por fim, cito Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. Que Deus derrame graça sem medida na vida de cada um aqui presente. Obrigado pelo silêncio. Obrigado, queridos. Podem sentar. Então, queridos, a comunidade da fé, a igreja, é uma comunidade terapêutica. A gente é ferido aqui, mas a gente é curado aqui também. Queria convidar você para ficar de pé no seu lugar e se colocar em espírito de oração. O Espírito Santo de Deus está se movendo aqui. Existem pessoas essa noite que precisam de cura.
curas da alma, curas emocionais que tem te paralisado, tem te afastado dessa relação íntima com Jesus, mas hoje você ouviu essa palavra. Deus quer te enraizar no solo da comunidade. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo contigo. E Ele quer que você passe pelo processo, como o Carlos passou. Enquanto você não se submeter ao processo, e o processo muitas vezes é longo, você vai ficar andando como numa esteira. Nunca você vai avançar. Nunca você vai dar o próximo passo. Então, o meu convite essa noite, e o primeiro convite que eu vou fazer, a igreja está em oração, é porque toda cura começa com Jesus e termina com Jesus. Porque foi Ele que levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados.